de amor. Ó santo e puro coração de San José, humildemente te pedimos, intercede por las almas. Hoje continuaremos com o estudo das mensagens diárias que nosso amado instrutor São José tem nos transmitido a cada mês. Revendo tudo o que ele nos transmitiu no mês de outubro de 2015, preparamos uma síntese que agora vamos compartilhar com todos. As mensagens, como veremos, são bastante atuais. E o aspecto das mensagens de São José, que trata das revelações para estes tempos, de importância para toda a humanidade, esteve particularmente presente naquele mês de outubro. Nessas mensagens do mês de outubro, que tratam das revelações, São José nos transmite uma instrução que não somente nos traz conhecimento, mas que também nos prepara para os tempos de turbulência que nosso planeta viverá, já que, segundo o nosso instrutor divino, o fato de conhecermos a vida superior e compreendermos certas verdades que a maioria dos seres humanos ignora, nos tornará mais aptos para enfrentar as provas que virão e aportar aos nossos irmãos a sustentação que eles necessitarão quando se encontrarem diante de situações completamente desconhecidas para eles. As instruções de São José, que tratam das revelações, são como verdadeiras ferramentas que nos serão valiosas na hora de atuar na transição do planeta, assim como ele nos disse no dia 2 de outubro de 2015. Para que consigam transitar em um período de caos planetário e ser uma fonte de paz para os seres e não colaboradores da grande rede de dissociação do planeta, vocês devem começar a fortalecer o espírito com o conhecimento de uma vida superior e com a vivência e a experiência própria de que essa vida existe e que as dimensões materiais de consciência são apenas um reflexo de tudo o que se manifesta no universo. As diferenças entre um grupo consciente da realidade planetária e outros orantes que existem pelo mundo e que se sustentam apenas no invisível de sua fé são as ferramentas que cada um terá no final dos tempos e o que poderão aportar como suporte para a humanidade, quando as verdades que sempre estiveram ocultas começarem a emergir. Quando são transmitidas informações sobre a transição planetária, podemos imaginar que não há nada a ser feito. São José, em suas instruções, nos mostra que é justamente o contrário, que estamos no momento exato de fazer algo, porque a transição também será o resultado de tudo o que pudermos transformar em nós, como representantes da humanidade. No dia 16 de outubro, São José nos disse assim: muitos temem a tão citada transição planetária, mas poucos estão reconhecendo que o curso dessa transição será o resultado do que cada um possa fazer para transformar em si a consciência humana e, em decorrência, a consciência planetária. Existe já muita instrução do que devemos transformar em nós, sem demora, nestes tempos de tribulação. Mas São José, no dia 20 de outubro, fez uma síntese do que podemos transformar em nós quando estamos diante do erro, da resistência, do cansaço, da dúvida. Simples como tudo o que nos transmite nosso amado instrutor, ele nos disse assim: se vocês errarem, peçam perdão. Se vocês se desentenderem, reconciliem-se. Se vocês têm resistências com alguém ou com alguma coisa, enfrentem isso, vão ao encontro e a amem.
Se vocês estiverem cansados, superem-se. Se vocês têm dúvidas, obedeçam. Se vocês estão angustiados, orem. Se vocês pensam muito em si mesmos, sirvam o que está mais próximo. Em cada nova mensagem, São José nos explicava ou esclarecia os fatos do mundo a partir de uma visão espiritual e divina, nos auxiliando a abrir a nossa consciência e nos prepararmos para a nossa própria purificação, a purificação dos demais e a do planeta. E ele começou a nos responder aquelas perguntas que muitos de nós fazemos ao nos depararmos com determinadas situações, perguntas próprias destes tempos, nos quais muitos verão o resultado de uma vida por tantos séculos degenerada. Também verão a atuação da justiça divina e, por não compreender ou por não poder assumir a própria parte, perguntarão: onde está Deus? E São José nos responde, não apenas nos mostrando que as situações do planeta são fruto do desequilíbrio humano. Ele nos traz, de maneira muito simples, a forma de transformar esses desequilíbrios e de encontrarmos a paz. No dia 6 de outubro de 2015, São José nos disse assim: hoje lhes responderei uma pergunta que muitos fazem ao observar os males do mundo. Onde está Deus? Como Ele pode permitir estas coisas? Saibam que os males do mundo são causados pelo descontrole das forças que os próprios seres humanos do planeta trouxeram do universo, para que fossem curados pela potência do amor que aqui se pode viver. Sobretudo nos dias atuais, essas energias descontroladas emergirão das consciências e as forças caóticas estimularão o seu crescimento nos seres. Se vocês têm um coração puro e fortalecido com o poder da oração, poderão equilibrar essas forças com a luz gerada pelo próprio Espírito em redenção. Essa é uma luta muito solitária, que é assumida apenas pelos valentes, porque deverão ir contra todos os princípios humanos decadentes que já estão impressos nas células dos seres deste mundo. Mas tudo é possível, porque imensa é a luz que lhes está sendo entregue para que iluminem os abismos do mundo interior. Apenas lhes peço, amados companheiros, que confiem na condução dos mensageiros divinos e não temam perder-se a si mesmos para encontrar um novo e verdadeiro ser. Seguindo esse impulso de despertar a nossa consciência, São José tenta nos mostrar como muitas vezes, apesar de termos informações sobre o que acontece atualmente no mundo e acreditarmos que essas informações são verdadeiras, esquecemos dos tempos que estamos vivendo e frequentemente nos perdemos nos nossos próprios problemas, como se fossem o que de mais importante acontece no planeta. No dia 8 de outubro de 2015, ele nos disse: muitos se esquecem frequentemente do que acontece no mundo e deixam que suas consciências se percam nas distrações do dia a dia e nos pequenos problemas internos que se tornam grandes, tamanha é a atenção que vocês colocam neles. Os seres, em sua maioria, não reconhecem verdadeiramente que estamos em tempos apocalípticos. Até os que se consideram mais conscientes necessitarão de um grande impacto em suas consciências para que saibam que, em verdade, chegou o final dos tempos para a atual humanidade. Deus espera que aqueles que creem em seus mensageiros e que seguem suas instruções estejam mais vigilantes do que nunca e busquem, por sobre todas as coisas, manifestar em si mesmos o propósito de Deus no qual confiam. E São José não nos fala essas coisas para martirizar as nossas consciências ou para nos desestimar. Ele aspira que, despertos para a realidade planetária e vivendo de acordo com o que já sabemos,
possamos construir uma fortaleza que verdadeiramente suporte as provas que nos caberá enfrentar. Ele nos coloca diante da verdade não só sobre o planeta, mas também sobre nós mesmos, e tenta nos levar ao esquecimento de si, para que com essa experiência nos tornemos verdadeiros instrumentos de Deus. São José está forjando o espírito daqueles que se dispõem à transformação e que serão valentes para, antes de enfrentar a purificação do planeta, purificar-se a si mesmos. E depois de nos ensinar a deixar de lado os nossos próprios processos e compreender que a situação planetária necessita de toda a nossa atenção e vigilância, São José nos ensinou como atuar nestes tempos, como colocar mãos à obra através do verbo que constrói o novo mundo. Ele nos ensinou a arte de interceder diante de Deus. No dia 18 de outubro, São José nos disse: hoje lhes digo que o segredo para ser um intercessor diante de Deus é jamais perder a pureza de intenção e não se crer em coisa alguma, mas somente em ser apenas um servo de Deus. Onde houver orgulho por alguma obra ofertada a Deus, essa obra já não alcançará o céu. Muitos creem que intercedem pelas almas, quando na verdade estão perdendo um precioso tempo de orar com o coração, para em vez disso alimentar o próprio orgulho e a vaidade. Eu venho para ensiná-los a serem puros como as crianças e a orarem assim como uma pequena criança ora para Deus. Não há vaidade em suas palavras e tampouco orgulho, apenas a união pura com Deus. As crianças não buscam nada enquanto oram, apenas entregam suas orações. Esses são os verdadeiros intercessores. Meus queridos, quero sim que sejam intercessores entre Deus e as almas perdidas. Mas antes disso, devem encontrar-se a si mesmos na própria essência da pureza e da humildade. Eu venho ao mundo para dar-lhes essa possibilidade, mas não pensem que isso é impossível. Apenas unam-se ao meu espírito de amor e cada vez que vocês virem que não estão orando com pureza e humildade, lembrem-se de mim e sejam como crianças caminhando para o coração de Deus. Para encerrar, vamos compartilhar a oração que São José nos transmitiu no dia 10 de outubro de 2015. A oração e petição a Deus Altíssimo pela paz mundial e pela redenção. Senhor e Deus Altíssimo, pleno de misericórdia e piedade, sob a intercessão de São José, teu humilde servo, rogamos a ti. Acaba com os conflitos, as desavenças, as guerras e as maldições. Perdoa os pecados dos homens e leva-os à tua santa luz. Acalma o sofrimento dos aflitos, a solidão dos abandonados e a dor dos enfermos. Aplaca a ira dos ignorantes e a astúcia dos que não creem em ti. Estabelece tua paz no mundo. Estabelece tua divina misericórdia. Redime e consagra tua amada humanidade e teus sagrados reinos da natureza. Faz este planeta semelhante ao teu reino de paz. Amém.